Olá, para quem acompanha o nosso programa, sejam muito bem-vindos a mais uma de nossas análises detalhadas. É muito bom estar aqui para mais um mergulho profundo. Hoje a gente tem na mesa um tema que, com absoluta certeza, já dominou o feed de redes sociais de todo mundo no Brasil. Os grupos de mensagens também, as conversas de corredor. Com certeza, o foco deste nosso mergulho profundo é aquela discussão super explosiva sobre o fim da escala de trabalho de 6 dias de labuta por um único dia de descanso. A famosa escala 6x1. Um assunto monumental, sabe? Que mexe de forma muito direta com a rotina de milhões de famílias e com a estrutura de custos de praticamente todos os negócios do país. Exato. E para garantir que a gente entregue a visão mais completa possível sobre o que realmente está acontecendo lá em Brasília, nós trouxemos um arsenal de fontes documentais. Muito material mesmo. Sim, nós nos debruçamos sobre os textos oficiais das propostas de emenda à Constituição, as PECs. Lemos as notícias, os relatórios, os comunicados do portal do Senado, da Câmara dos Deputados e do G1. Cruzamos tudo isso com as declarações recentes do governo federal também. E adicionamos uma camada essencial de visão jurídica, incluindo um artigo bastante crítico escrito por um magistrado do trabalho. O nosso objetivo hoje é dissecar todo esse material. Mas antes de entrarmos de cabeça nos detalhes, vale a gente estabelecer a nossa regra de ouro para a conversa de hoje. Sempre bom lembrar. Este é um debate que envolve paixões fortíssimas e visões de mundo diametralmente opostas. De um lado, a gente tem empregadores genuinamente preocupados com a sobrevivência financeira dos negócios. E do outro, trabalhadores relatando níveis muito alarmantes de exaustão pedindo socorro. O papel dessa análise é atuar como uma lupa imparcial. Vamos extrair os fatos, né? Isso. Entender a lógica dos argumentos e olhar para os dados reais presentes nesses documentos, para que quem nos escuta tenha as ferramentas para formar a própria opinião. Certo, então vamos desempacotar isso. Lendo as fontes, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o ponto de partida de toda essa história. É fascinante. Como é que um simples vídeo de desabafo no TikTok acabou se transformando no tema mais quente do Congresso Nacional agora em 2026. A trajetória é um retrato perfeito da era digital. A origem de toda essa movimentação legislativa começou em 2023. Os documentos trazem a história do Rick Azevedo. Ele trabalhava em uma farmácia, certo? Isso. Ele era balconista de farmácia. Segundo os relatos documentados, em um dia que deveria ser a sua única folga na semana, a chefia entrou em contato, Pedindo para ele cobrir um turno. pedindo que ele entrasse no turno mais cedo no dia seguinte. Nossa, um pedido que, para quem já vive no limite do cansaço, acaba tendo um peso enorme. O resultado foi uma frustração imensa. Ele pegou o celular, gravou um desabafo no TikTok classificando a escala 6x1 como uma prática totalmente ultrapassada. E o argumento dele era muito prático, pelo que eu li. Sim, o questionamento central do vídeo era como alguém que tem apenas um dia livre na semana consegue resolver problemas bancários, ir ao médico, limpar a casa, dar atenção à família e ainda descansar. É uma matemática impossível para muita gente. E foi por isso que o vídeo viralizou de uma forma sem precedentes. A indignação encontrou eco em milhões de brasileiros que viviam aquela exata mesma realidade. E a partir dessa faísca nasceu aquele movimento, o Vida Além do Trabalho. A sigla VAT, exatamente. O movimento ganhou uma atração absurda, acumulando entre 1,5 milhão e 2 milhões de assinaturas em uma petição online. É muita gente. O impacto foi tão direto que o Azevedo acabou sendo eleito vereador na cidade do Rio de Janeiro pelo PSOL, impulsionado quase que exclusivamente por essa pauta. É a força das redes sociais pautando a agenda legislativa nacional. Mas, para quem talvez não esteja tão familiarizado com os detalhes técnicos, o que exatamente a lei atual diz sobre isso? A resposta está na matemática da nossa legislação trabalhista. Por que a escala 6x1 se tornou a regra em tantos lugares, de supermercados a farmácias? A Constituição Federal e a CLT não proíbem escalas específicas de forma nominal. Elas não trazem um artigo dizendo que é proibido trabalhar 6 dias seguidos. Elas só estabelecem os limites totais de horas. Exatamente. O que a lei faz é estabelecer tetos. Um trabalhador pode atuar no máximo 8 horas por dia e 44 horas por semana. E aí o modelo 6x1 se encaixa perfeitamente nessa conta. Com perfeição milimétrica.
Um funcionário trabalha, por exemplo, 8 horas de segunda a sexta, o que dá 40 horas, Certo. e cumpre mais 4 horas no sábado. Pronto. Bateu as 44 horas semanais e o domingo fica como descanso remunerado. E é justamente essa estrutura matemática que a proposta de emenda constitucional original, a PEC 8 de 2025, tenta desmontar. A PEC apresentada pela deputada Erika Hilton na Câmara dos Deputados. Isso. O texto propõe um limite muito mais rígido. Mantém o teto de 8 horas diárias, mas esmaga o limite semanal para apenas 36 horas. E o detalhe mais agressivo desse texto é a determinação de que a jornada seja distribuída em, no máximo, 4 dias de trabalho por semana. O que extinguiria legalmente qualquer possibilidade de existir uma escala 6x1. O que é fascinante aqui é a espinha dorsal argumentativa dessa PEC. A justificativa não foca naqueles indicadores macroeconômicos clássicos. Foca mais no lado humano. Foca em saúde pública, sociologia e qualidade de vida. O argumento central é a urgência de combater o adoecimento físico e mental crônico. Além de garantir o direito constitucional ao lazer e ao convívio familiar, né? Exato. E para sustentar essa visão, o texto traz dados de testes reais realizados com a jornada de 4 dias. Eu fiquei muito curiosa com esses dados. Quais são os números que eles apresentam para provar que trabalhar menos dias pode realmente funcionar na prática? A justificativa cita um programa piloto realizado recentemente no Brasil, envolvendo 22 empresas que aceitaram testar o modelo de semana reduzida. E qual foi o resultado? Os relatórios apontam resultados bem impressionantes. 57% das empresas registraram uma queda significativa na rotatividade de funcionários. Menos gente pedindo demissão e a questão financeira. Contrariando aquele senso comum de que menos horas significam menos dinheiro, as empresas participantes relataram um aumento médio de 35% na receita. 35% de aumento na receita trabalhando menos é um dado forte. Muito forte. E as fontes também destacam um estudo massivo conduzido no Reino Unido. Lá, 71% dos trabalhadores reportaram uma redução drástica nos sintomas de burnout. E sobre equilíbrio entre vida pessoal e trabalho? 54% afirmaram que ficou muito mais fácil equilibrar as demandas da vida pessoal com as obrigações profissionais. A tese deles, então, é que o cansaço custa caro para a empresa. Trabalhadores descansados adoecem menos, erram menos e acabam produzindo mais em menos tempo. Essa é a premissa fundamental do movimento. Além disso, o texto oficial lança uma estimativa ousada de que essa mudança poderia gerar até 6 milhões de novos postos de trabalho no país. Porque as empresas precisariam contratar mais gente para cobrir os dias de folga extras. E tudo isso sem reduzir um único centavo do salário de quem já está empregado. Agora, se os relatórios apontam tantos benefícios, por que isso não virou lei no dia seguinte? Aqui é que a coisa fica realmente interessante. A realidade legislativa é muito mais intrincada do que uma simples votação de sim ou não. Como as fontes descrevem o clima no Congresso em relação a essa aprovação? Se olharmos para um mapa do Congresso Nacional traçado pelas nossas fontes, vemos que a discussão se fragmentou em um verdadeiro labirinto. Não é só uma PEC que está rolando, né? Não existe apenas uma PEC tramitando, mas sim 2 propostas principais correndo em ritmos, casas legislativas e formatos totalmente diferentes. Vamos tentar mapear isso para quem nos ouve. O que aconteceu com a proposta original lá na Câmara dos Deputados? Alterar a Constituição exige um rito bastante complexo. A PEC da Erika Hilton acabou sendo direcionada para uma subcomissão especial na Câmara. E quem assumiu isso? O relator dessa subcomissão, o deputado Luiz Gastão. Ele analisou as demandas, ouviu os setores e apresentou o que a gente chama no jargão legislativo de substitutivo. Um texto alternativo que substitui a ideia original. Exatamente. E esse novo texto jogou um balde de água fria nas expectativas do movimento original. Mas o que tinha nesse texto alternativo que gerou tanta polêmica e travou o avanço na Câmara? O relator do deputado Gastão propõe reduzir a jornada máxima das atuais 44 para 40 horas semanais. Certo. Mas e a escala 6x1? Ele deliberadamente escolheu não proibir a escala 6x1. E qual foi a justificativa dele no documento? A justificativa é estritamente pragmática e voltada para a base da economia brasileira.
Ele reconhece a legitimidade do pedido por mais saúde e descanso, Mas mas argumenta que um corte abrupto para 36 horas em apenas 4 dias seria um choque insustentável para o sistema. ele estava olhando para os pequenos negócios, imagino. O foco da preocupação deles são as micro e pequenas empresas. Ele alerta que uma mudança radical desse porte geraria queda imediata na produção e, paradoxalmente, um aumento no desemprego. E com essa divergência gigantesca entre o que o movimento queria e o que o relator propôs, o assunto estacionou no impasse na Câmara. Travou completamente. Só que o jogo político em Brasília é super dinâmico. Se a rota pela Câmara ficou engarrafada por causa desse texto alternativo, como o movimento contornou a situação? Houve um redirecionamento imediato de foco. Pense nisso como um aplicativo de trânsito recalculando a rota. Se a avenida principal travou, busca-se um desvio mais rápido. E esse desvio foi o Senado Federal. Exato. Diante da pressão popular gigantesca nas redes e nas ruas, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a famosa CCJ, agiu com uma velocidade incomum. O que eles fizeram? Eles aprovaram um outro texto, a PEC 148, de autoria do senador Paulo Paim e relatada pelo senador Rogério Carvalho. E essa aprovação no Senado gerou muito ruído, não é? Lemos que alguns senadores reclamaram bastante do formato da votação. Houve muito atrito. A aprovação na CCJ aconteceu de forma simbólica e extrapauta. O que significa que não teve aquele debate profundo. Não houve aquela votação nominal, prolongada e detalhada. Passou rapidamente, o que irritou parlamentares que exigiam mais tempo para convocar economistas e debater o impacto fiscal. De qualquer forma, o texto passou pela comissão e está pronto para o plenário. E a mecânica dessa proposta do Senado é estruturalmente diferente daquela ideia original de 4 dias, não é? Sim, é bem diferente. A palavra-chave da PEC do Senado é gradualidade. Como funcionaria a transição nesse modelo? A proposta estabelece um limite de 5 dias de trabalho por semana, assegurando 2 dias de descanso. E a carga horária cai para 36 horas de imediato. Não cai da noite para o dia. O cronograma prevê que, no primeiro ano, após a aprovação, o limite cai de 44 para 40 horas semanais. Certo. E depois? A partir daí, nos 4 anos subsequentes, a jornada encolhe 1 hora por ano, até estacionar definitivamente nas 36 horas semanais. Formando uma rampa de transição de cerca de 6 anos. Exatamente. Sempre mantendo a regra de ferro de que nenhuma redução salarial é permitida durante esse processo. E no meio desse xadrez todo entre Câmara e Senado, qual é a posição do governo federal? As fontes mostram que o poder executivo tem oscilado bastante. Adotando um tom de forte pragmatismo político, os documentos mostram um reposicionamento tático muito claro. No começo eles apoiavam a ideia original, né? No início da comoção pública, figuras de altíssimo escalão como o ministro Guilherme Boulos e a presidente do partido do governo, Gleisi Hoffmann, deram declarações enfáticas abraçando a proposta da Câmara. E qual era o discurso deles na época? A retórica era focada em qualidade de vida. O Boulos chegou a questionar publicamente como se espera que a produtividade do país aumente se o trabalhador não tem tempo físico para estudar, se qualificar ou dormir adequadamente. Mas a estratégia mudou quando a realidade do Congresso se impôs. O cálculo político falou mais alto. Quando o texto substitutivo travou a pauta na Câmara, o governo percebeu que aquela batalha estava perdida no curto prazo. E aí migraram o apoio. As declarações mais recentes registradas nas fontes mostram que o Executivo transferiu seu apoio oficial para a PEC do Senado. Por ser o caminho mais rápido. A justificativa é direta. O objetivo principal é acabar com a escala 6x1. O texto do Senado já venceu a barreira da CCJ e é o veículo disponível no momento. É uma aliança por conveniência de calendário. Certo. Então, o que tudo isso significa? Temos milhões de pessoas pedindo socorro através de um movimento orgânico, testes internacionais mostrando que trabalhar menos reduz o burnout e propostas avançando no Congresso prometendo tempo livre sem perda de poder aquisitivo. E com o apoio oficial do governo. Exato. Se parece uma vitória civilizatória tão óbvia para a saúde de quem trabalha, de onde vêm os alertas vermelhos e a resistência maciça que os documentos também relatam? A resistência vem do implacável contrapeso econômico.
E para que a nossa análise seja fiel às fontes, a gente precisa mergulhar fundo nesses argumentos também. O que diz o setor produtivo? Representado nas audiências públicas por gigantes como a Confederação Nacional do Comércio e a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, eles apresentaram dados que traçam um retrato preocupante. Qual é a base do argumento deles? O pilar é que o Brasil sofre de uma estagnação crônica. O país não registra ganhos consistentes de produtividade real desde a década de 1980. Pera, mas aqueles testes no Reino Unido ou nas startups brasileiras não provam o contrário? Que a produtividade aumenta? Isso não se aplica à realidade do comércio de rua aqui no Brasil? É aí que a CNI aponta a falha de comparação. Um teste feito em empresas de tecnologia ou escritórios de advocacia, onde o trabalho é baseado em entregas e metas, tem dinâmicas muito diferentes da base da economia. Porque a base da nossa economia é diferente. Os dados das fontes cravam que 99% das empresas no Brasil são micro, pequenas e médias. Estamos falando da padaria do bairro, da pequena oficina mecânica. A farmácia de esquina. Esses negócios operam com margens de lucro espremidas e respondem por mais da metade de todos os empregos formais do país. E para essas empresas, cortar um dia de trabalho e manter o mesmo custo de folha de pagamento não é uma questão de otimização de processo. É um risco de insolvência. O que nos conecta diretamente ao artigo do juiz do trabalho, Otávio Calvert, que estava entre as nossas fontes e traz uma visão bem contundente sobre esse embate. Ela é muito clara nas críticas. Ele usa um termo muito forte no texto, paternalismo estatal. O que exatamente ele quer dizer com isso? O magistrado constrói uma crítica afiada ao que ele chama de ilusão legislativa. O paternalismo estatal, segundo o artigo, é a crença equivocada de que o Congresso pode resolver problemas econômicos complexos simplesmente assinando uma lei de cima para baixo. Canetada, como dizem. Ele argumenta que uma redução de jornada que se sustente na vida real precisa vir acompanhada de aumento de produtividade, mecanização ou avanços tecnológicos. Decretar por lei que as pessoas vão trabalhar menos ganhando o mesmo, sem que a riqueza gerada tenha aumentado, é forçar uma conta que não fecha. Exatamente, ele chega a colocar os números dessa conta no papel, e são dados que acendem um sinal de alerta imenso. Quais são os números do impacto? Reduzir a jornada de 44 para 36 horas, mantendo a remuneração intacta, significaria um aumento imediato no custo da mão de obra superior a 20%. 20%? Vão tentar visualizar isso na prática para quem nos ouve. Se o dono daquela padaria de bairro tem um aumento de 20% no custo dos funcionários, do dia para a noite, o que acontece a seguir? A economia básica mostra que esse custo extra não desaparece magicamente. As fontes listam uma cascata de reações. O primeiro reflexo é a inflação. O dono da padaria vai repassar esse custo para o pão, para o leite. Ou seja, o trabalhador ganha um dia de folga a mais, mas descobre que seu salário agora compra muito menos no supermercado. E se a clientela não aceitar pagar mais caro? E as vendas caírem? Aí entramos na segunda fase apontada nos documentos, demissões em massa. A pequena empresa fecha as portas ou corta a equipe pela metade para sobreviver. E o desdobramento macroeconômico disso é um efeito dominó severo, não é? Muito severo. Se a inflação dispara porque todos os serviços ficaram mais caros, o Banco Central é forçado a intervir, mantendo a taxa de juros nas alturas para tentar esfriar os preços. E juros altos encarecem o crédito, freiam investimentos e paralisam o crescimento do país inteiro. Outro ponto que o artigo do juiz levanta é a diferença abissal entre os setores da economia. Ele toca na ferida da rigidez constitucional. Engessar uma regra universal no texto da Constituição ignora a realidade física e prática de como diferentes negócios operam. Uma linha de montagem de veículos pode parar na sexta-feira à tarde e voltar na segunda-feira sem grandes problemas. Mas e os serviços essenciais? Um hospital, uma rede de hotelaria, empresas de segurança patrimonial ou o setor de transportes públicos precisam operar 24 horas por dia. Ininterruptamente? E proibir uma escala específica de forma generalizada forçaria esses setores a realizarem contratações massivas de emergência para cobrir buracos. Disputando uma mão de obra qualificada que, em muitos casos como o da enfermagem,
sequer existe em número suficiente no mercado hoje. Diante desse choque entre a necessidade social de descanso e a ameaça de um colapso nos pequenos negócios, será que a gente não tem nenhum exemplo no Brasil de um setor que conseguiu resolver esse quebra-cabeça sem precisar mexer na Constituição? Se a gente conectar isso ao cenário jurídico mais amplo do país, chegamos ao conceito central que as fontes críticas defendem, o tema 1046 do Supremo Tribunal Federal. O que o STF decidiu nesse tema? O STF pacificou o entendimento de que os acordos e convenções coletivas de trabalho têm força de lei. Ou seja, aquilo que é negociado diretamente entre os sindicatos dos trabalhadores e as empresas. Isso mesmo. O negociado pode prevalecer sobre o que está escrito na CLT, desde que não fira direitos constitucionais absolutos. Em outras palavras, o STF disse que patrões e empregados têm maturidade para sentar à mesa e desenhar as próprias regras, sem precisar que o Estado microgerencie cada detalhe da rotina deles. Precisamente. E os documentos trazem um caso de estudo perfeito que ocorreu muito recentemente, em fevereiro de 2026. Ah, o caso da aviação. O setor de aviação civil, trabalhadores aeroviários e empresas aéreas sentaram-se à mesa com a mediação do Tribunal Superior do Trabalho, TST. E qual foi o resultado dessa mediação? Após intensas negociações, eles conseguiram fechar um acordo coletivo para implementar exatamente a escala 5x1. Sem precisar de nenhuma emenda constitucional, sem envolver o Congresso. Exato. Foi uma solução sob medida. Eles estipularam um cronograma gradual, criaram comissões mistas para monitorar o impacto financeiro nas companhias aéreas. E garantiram o descanso dos funcionários sem gerar um colapso no custo das passagens. O artigo do juiz usa esse exemplo para fazer uma provocação bem dura. Se o Congresso Nacional decidir resolver absolutamente tudo, carimbando leis rígidas na Constituição, qual passa a ser a real utilidade dos sindicatos no Brasil? Estaríamos retirando o poder de quem vive a realidade do chão de fábrica para entregá-lo aos gabinetes em Brasília. É o que o artigo argumenta. Isso levanta um ponto sobre a efetividade dos sindicatos. Mas o movimento VAT não concorda com essa visão focada apenas na negociação, certo? Como eles rebatem o argumento de que os acordos coletivos são a melhor saída? A contra-argumentação documentada pelo movimento é focada na assimetria de poder. Eles defendem que a estrutura sindical brasileira atual é desigual. E que a CLT já não protege adequadamente o trabalhador moderno. Para os defensores das PECs, confiar apenas na negociação coletiva é abandonar os trabalhadores mais vulneráveis à própria sorte. Porque a base da pirâmide trabalhista, tipo quem ganha salário mínimo no varejo ou em redes de fast food, tem pouquíssima ou nenhuma margem de barganha para enfrentar grandes corporações. Para essa parcela gigantesca da população, a única proteção real contra o que eles chamam de escravidão moderna é um escudo intransponível cravado na Constituição Federal. É um cabo de guerra extraordinariamente complexo. E para nossa audiência ter a dimensão exata do que está em jogo nas próximas semanas em Brasília, os números são gigantescos. Estamos falando de 38 milhões de trabalhadores com carteira assinada no país. Isso é cerca de 37% de toda a força de trabalho ocupada, observando cada passo dessa tramitação. De um lado da balança, a promessa muito justa de mais saúde mental, tempo para a família e a possibilidade teórica de injetar milhões de novos empregos no mercado. E do outro, o fantasma da inflação em cadeia, da quebra de pequenos empreendedores e de uma onda de demissões. E um detalhe crucial que os relatórios do Senado fazem questão de destacar: o impacto não ficará restrito a quem bate ponto com carteira assinada. Quem é autônomo também vai sentir. Sim, trabalhadores informais, autônomos ou prestadores de serviço que atuam como pessoa jurídica não seriam um alvo direto das PECs, mas a economia é um organismo interligado. Como isso afeta o pessoal que é PJ? O documento prevê a criação de um novo padrão no mercado de trabalho. Se o comércio encurta o horário, se a logística fica mais cara, se os prazos mudam, o trabalhador informal e a PJ terão que recalcular o preço de seus serviços. E renegociar seus contratos para sobreviver nesse novo ritmo. Ninguém passa ileso. Ninguém. O que nos encaminha para um pensamento final. Algo que não é o ponto central das propostas que lemos, mas que é uma reflexão indispensável para quem nos escuta projetar o futuro. O que seria?
Se a lei for aprovada forçando a redução da jornada, e se o custo de manter um funcionário humano realmente disparar na casa dos 20% sem ganhos de produtividade, quer dizer, sem um aumento correspondente no que é produzido, será que o mercado simplesmente vai absorver o prejuízo? essa é a grande questão. Ou será que estamos criando o maior incentivo econômico possível para que as empresas acelerem drasticamente a substituição do trabalho humano por inteligência artificial e sistemas de automação? Principalmente nos setores de serviços básicos. E isso levanta uma questão essencial sobre as consequências invisíveis das leis. Fica a provocação na tentativa urgente e muito compreensível de lutar por mais tempo livre e saúde mental. Não estaríamos correndo o risco de forçar o mercado a nos substituir por máquinas e algoritmos que não exigem folga, não entram em burnout e jamais vão reclamar de uma escala 6x1? É uma camada bem complexa para continuar nos processando. Sem dúvida. Queremos agradecer imensamente a companhia de cada um que nos ouviu durante esta análise profunda das fontes de hoje. Continuem questionando as narrativas prontas, lendo as entrelinhas dos fatos e até o nosso próximo mergulho profundo.